É um prazer estar aqui. Eu queria primeiro agradecer o convite e, em segundo, parabenizar a Marta pelo trabalho que tem feito, realmente unindo esses rios no oceano. Eu tive um compromisso, eu estou com o oceano atrás de mim, é um oceano finito. E na minha frente eu estou vendo um oceano infinito, porque o que vocês podem conseguir é uma coisa interminável e realmente fantástica. Eu também queria parabenizar a Eliana da Congress, que sempre organiza tudo e já há muitos anos é parceira da gente nesse evento. Quer dizer, nós somos uma família e uma família que realmente tem trazido grandes avanços, grandes benefícios para a doença inflamatória intestinal. Como a Marta falou, quanto mais unidos formos, mais representatividade nós vamos ter e mais coisas vamos conseguir para todo mundo em termos de doença inflamatória intestinal. Mas eu fui convidado não para a parte política, aqui eu tenho que dar uma apresentação, então eu vou compartilhar minha tela e vou, então, falar para vocês, eu acho que já está compartilhado, não é? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do correto diagnóstico precoce e a decisão compartilhada no manejo com o paciente. Todos que já viram fazendo a apresentação sabem que eu sou meio adepto de contar história e mostrar às pessoas que fizeram algumas coisas importantes. E hoje não vai ser diferente, eu vou continuar do meu jeito. Alguns dos diapositivos estão em inglês, mas é porque eles são originais e eu vou mostrando para vocês o que se trata. Então vamos lá. Aqui meus conflitos de interesse. Eu vou dividir a apresentação, falar um pouquinho de doença de Crohn, falar um pouquinho de colite ulcerativa. Bom, a doença de Crohn, todo mundo sabe, foi descrita inicialmente em 1932. À esquerda vocês estão vendo a publicação original, e a publicação original foi feita por esses três médicos, Crohn, Ginsburg e Oppenheimer. São os três que estão aí na fotografia. Na verdade, o nome de Crohn, doença de Crohn, veio porque o primeiro na apresentação foi o Crohn, que era o clínico. O doutor, é ordem alfabética, Crohn, Ginsburg e Oppenheimer, nada de diferente. Mas o doutor Crohn era um gastroenterologista excepcional, inclusive eu gosto sempre de lembrar, ele era genial, ele morreu com 99 anos em 1983, e ele foi o primeiro a usar aqueles antiácidos, sabe, aqueles líquidos brancos, para tratamento de gastrite. Então, era um sujeito realmente avançado, muito interessante. Mas, na verdade, a doença de Crohn, ela passou meio desconhecida por muito tempo, até que o general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, e vocês vejam o currículo dele, em 1956 foi operado de doença de Crohn. E isso se tornou, então, um fato relevante, todos os jornais, e aí o mundo tomou conhecimento dessa ileite regional, que foi o nome inicial da doença de Crohn. Então, vocês vejam que precisou ter alguma coisa com alguém muito famoso para que realmente levantasse essa informação importante acerca da doença. Aí depois muitos tratamentos foram feitos, começou com sulfa, corticoide, essas coisas, e eu estagiei nos Estados Unidos com esses dois médicos que estão aqui, que é o Dr. Burton Corlitz e o Dr. Daniel Present. O Dr. Burton Corlitz, infelizmente, nos deixou aos 95 anos, no comecinho desse ano, e os dois foram os introdutores dos novos remédios, que começaram com o uso dos imunossupressores, azatioprina e 6-mercaptopurina. Na verdade, eles seguiram um trabalho que inicialmente foi feito pelo Dr. Bean, da Austrália. Eu tentei achar uma foto do Dr. Bean, mas quando você joga no Google, o único Bean que você vê, eu acho, é esse. Então, nós ficamos com essa foto, que não é real, obviamente. Aqui, só para mostrar para vocês, então, o trabalho que foi feito pelo Dr. Present e pelo Dr. Corlitz, que foi o trabalho inicial, mostrando que a imunossupressão pode melhorar a doença inflamatória intestinal, nesse caso foi a doença de Crohn. Esse trabalho se iniciou em 1976 e aqui a publicação em 1980. Aqui várias fotos, foram grandes amigos meus e realmente a gente sente falta, e eu acho que a gente tem que lembrar dessas pessoas tão importantes, tão carismáticas no desencadeamento de novos rumos para a doença.
E esse também é outro. Esse médico é o Dr. Jacques Cosnes, que foi o médico que fez a maior sequência evolutiva em termos da doença de Crohn da história. Então, eu vou mostrar para vocês. Ele é o médico que fez esse gráfico, que é muito famoso. É um gráfico que tem uma sequência de 20 anos. 240 meses de seguimento dos pacientes, mostrando comportamento inflamatório, estenosante, fistulizante, essas coisas tudo, e mostrando que se não fizer nada, o risco cirúrgico vai aumentando. Então, daí a necessidade da gente tratar realmente precocemente para tentar mudar a história natural da doença e oferecer uma melhor qualidade de vida. Esse é outro médico que eu quero lembrar. Esse é o Dr. Paul Rutgers, nos deixou também há cerca de 3 anos, um médico extraordinário, uma pessoa gentilíssima, realmente uma pessoa fora da curva. E o que ele fez? Ele foi o médico que fez quase todos os trabalhos recentes em termos de novos remédios, também em termos de avaliações e scores, índices endoscópicos, e é dele o nome índice de Rutgers, do índice endoscópico para avaliar pacientes que foram operados. Então, vocês vejam, existem os índices para quem não foi operado e para quem foi operado, ele que desencadeou toda essa nova perspectiva, inclusive dizendo quais os rumos a se fazer nos pacientes que foram operados, qual a sequência de tratamento e o que é melhor para cada um, dependendo do índice que ele desenvolveu. Então, dependendo da doença estar ou não retornando, recidivando. Muito bem, nós percorremos um longo caminho, como vocês podem ver, desde o reconhecimento da doença inflamatória intestinal até depois a descrição propriamente dita, até o uso das drogas iniciais, corticoide, mesalazina, os imunossupressores que eu falei, e mais recentemente um número enorme de drogas biológicas. Enorme, mas ainda pequeno, porque se a gente ver a reumatologia, tem um número ainda muito maior e uma possibilidade mais ampla ainda e diversa de tratamento. E quais são as metas do tratamento? Então, as metas são aliviar os sintomas, sempre foram. Melhorar o futuro, sempre foram. Reduzir hospitalizações e a necessidade de cirurgia e o impacto social e ocupacional, sempre. Agora, de uns anos para cá, a gente realmente quer alguma coisa um pouco mais, a gente quer ir além, e esse ir além é ótimo, a gente tem que ser ambicioso para conseguir cada vez melhores resultados. E esse ir mais além é verificar a cicatrização de mucosa, ou seja, não adianta só clinicamente estar bem, precisa ver se está bem, precisa ver por dentro se está bem, ou, eu digo, cicatrização de mucosa, quando é acessível a colonoscopia, você vai na colonoscopia. Quando não, você tem que fazer um exame de imagem, uma enterografia, algum exame, ou ultrassom, ressonância ou tomografia, para ver se a doença está quietinha. Usar medicação alvo específica para o quadro. Ou seja, evitar eventos adversos e usar uma coisa específica para a doença. E, como eu já estou dizendo aí, melhorar a segurança e eficácia das medicações. Isso porque a gente sabe que a doença de Crohn ela pode ter um comportamento de um lobo vestido de ovelha. Então parece que está tudo calmo, que está tudo tranquilo, e de repente você tem uma certa alteração e a doença em atividade. Porque, na verdade, o que a gente vê na doença é a atividade clínica como o topo do iceberg, aquilo que aparece em cima da água. Mas existe atividade bioquímica, endoscópica e histológica que a gente tem que checar. Não adianta só perguntar para a pessoa que está sofrendo. Então, é isso que eu estou falando. Se vocês têm que obter a remissão clínica, mas tem que ter a remissão em termos de o paciente estar com plena qualidade de vida, remissão endoscópica, remissão radiológica e remissão histológica. Isso pode ser avaliado através de marcadores sanguíneos, marcadores fecais e, futuramente, quem sabe, marcadores das citocinas, marcadores moleculares. É isso que eu estou falando quando eu falo da ponta do iceberg e o que a gente tem que averiguar lá para baixo. Existem vários trabalhos, esse aqui é um trabalho muito novo, e ele foi feito por um amigo meu, mas ele é do grupo do IOMD. E ele fala, então,
o que a gente tem que ter como alvo de curto prazo, alvo de médio prazo, alvo de longo prazo. Então, no começo, realmente, você tem que ter resposta, tentar remissão clínica, melhorar os exames de sangue. Depois, lá no médio prazo, tentar melhorar os marcadores fecais, a calprotectina. E mais longo prazo, a gente quer, sem dúvida, cicatrização endoscópica, qualidade de vida normalizada e evitar completamente qualquer tipo de incapacidade física. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que vem o conceito, então, de remissão profunda sustentada. Quando você consegue resposta clínica, remissão biológica, cicatrização de mucosa, você conseguiu uma remissão profunda. Agora, sustentada é quando você consegue isso no longo prazo. Então, passa um ano, você está com remissão profunda. Passa o segundo, está com remissão profunda, você conseguiu uma remissão profunda sustentada. A remissão profunda sustentada previne contra a incapacidade física, contra a lesão grave, destruição, qualquer alteração intestinal e, evidentemente, que evita cirurgias. Muito bem, o que a gente precisa para poder atuar precocemente? Primeiro, diagnosticar precocemente. Então, eu mostrei que o tratamento precoce traz muitos benefícios, mas para tratar precoce, você precisa diagnosticar precoce. E esse é um trabalho no qual eu tive a honra de participar, que reuniu especialistas do mundo no desenvolvimento de uma definição do que seria uma doença de Crohn precoce, para que a gente possa fazer trabalhos científicos. E aqui realmente chegou-se à conclusão, vou fazer um apanhado breve disso, só vou dizer que ficou uma doença com até 18 meses desde o início da sintomatologia e que ainda não tem nenhuma lesão irreversível importante. E quanto à colite ulcerativa? É mais ou menos a mesma coisa, a gente precisa da remissão, a indução da remissão, a manutenção da remissão e agora esse objetivo importante. A remissão tem que ser sem uso de cortisona, nenhum corticoide, e ou com cicatrização de mucosa e também histológica. Então, o manejo histórico que nós tínhamos era puramente de melhorar clinicamente. Parou de ter diarreia, parou de sangramento, está muito bom. Mas não é isso, a gente precisa de algo muito mais importante, muito mais ambicioso. E por que a gente deve caminhar, então, no sentido de verificar cicatrização de mucosa na doença inflamatória intestinal? Porque é preciso ver para crer. Então, quando você está falando em remissão, é importante você ver que está em remissão. Não só o paciente falar assim, estou melhor. Está melhor, ótimo, eu estou muito feliz que você esteja melhor. Mas, de tempos em tempos, eu tenho que comprovar que a doença está dormindo. E por quê? Porque os sintomas podem ser inespecíficos. Então, de repente, é o contrário, ele tem diarreia. E aí ele fala, a minha doença não está boa. Não, mas a diarreia pode ser porque ficou nervoso, porque tem intestino irritável, porque teve uma infecção ou porque comeu alguma coisa que não caiu bem. E outra coisa, a cicatrização endoscópica, ela está associada a uma melhora de curto e longo prazo. Então, ela favorece esta remissão profunda, ela reduz os índices de hospitalização, de cirurgia e de complicações maiores. Então, nós temos aqui a sequência do tratamento na colite ulcerativa, que começa com os derivados do o ácido 5-aminossalicílico, a mesalazina, o açulfa, depois os corticoides, depois as drogas imunossupressores orais, que é a azatioprina, 6-mercaptopurina, depois os biológicos, cirurgia. Hoje nós temos também, eu vou mostrar logo mais, as pequenas moléculas, que é um novo arsenal terapêutico que nós temos. Então, aqui os tratamentos sequenciais seriam esses, de acordo com a gravidade, aminosalicilato, corticoide, imunossupressor oral, pode ser imunossupressor endovenoso em casos mais graves, ou aqui nesse caso, que é um caso de uma apresentação de 2011, nós só tínhamos de biológico infliximab e depois iria para a cirurgia. Mas vocês vejam que surgiu depois de 2011. Então nós temos em 12 adalimumab, 13 golimumab, 14 vedolizumab, 18 tofacitinib, 19 ustekinumab, tudo aprovado para colite. Nós estamos avançando muito. Então, nós queremos ser ambiciosos de cada vez mais? Sim, mas estamos felizes com o que está acontecendo. Estamos num mundo onde há um desenvolvimento pleno para as doenças inflamatórias intestinais, tanto que eu coloquei uma interrogação que a gente nem sabe hoje exatamente no algoritmo onde anda cada uma das drogas. Ainda não está bem definido isso do ponto de vista médico.
Aqui é só para que vocês tenham uma ideia das guias, as diretrizes que as diferentes sociedades estão fazendo em termos de doença inflamatória intestinal. Então, vocês vejam, Colégio Americano de Gastroenterologia, Organização Europeia de Croicolite, o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, a Organização Pan-Americana de Croicolite, todos fazendo a cada momento. Nós soltamos agora, há cerca de 2 meses, o Panco fez a nova guia de colite ulcerativa. É um desenvolvimento fantástico, nós temos muita gente junta, e é isso que nos faz fortes, isso que é importante. Aqui é o último da Associação de Gastroenterologia Americana, que é a maior do mundo, também fez uma nova em termos de colite ulcerativa, e aqui é um artigo até para que vocês vejam como existe hoje comparações, vendo em qual grupo tem melhor resultado anti-TNF, em qual grupo vedolizumab e qual ustekinumab. Claro que ainda nós não temos trabalhos definitivos, mas muita coisa está sendo feita, muito desenvolvimento vem ocorrendo para que a gente possa ter mais conhecimento. Isso é muito importante, porque a Federação Europeia das Associações de Crohn e Colite, ela fez um levantamento, uma pesquisa chamada IMPACT, que reuniu 24 países europeus e aproximadamente 5.000 indivíduos. E o que teve? Veja, eu coloquei algumas coisas só, quer dizer, 18% na Europa esperam mais do que 5 anos para o diagnóstico. 64% precisaram de emergência, de pronto-socorro antes do diagnóstico. E metade dos pacientes não teve discussão importante sobre os tópicos. E alguns sofrem discriminação no seu dia a dia no trabalho. Então, vocês vejam isso na Europa. Eu não estou falando do Brasil, Europa. E aí, a minha querida amiga Marta desenvolveu aqui no Brasil um estudo também regional com um questionário modificado daquele e que trouxe resultados espetaculares. A jornada do paciente com doença inflamatória intestinal. Num tempo recorde, ela conseguiu reunir mais de 3.500 questionários respondidos, que é uma coisa impressionante, porque se na Europa eles ficaram mais de um ano para responder quase 5.000, aqui em pouco mais de 3, 4 meses tivemos 3.560 questionários. É uma coisa realmente impressionante, e nós temos também alguns pontos. Vocês vão ver que tem mais com doença do Crohn do que colite que respondeu, mais da região, de certas regiões do que em outras, e coisa assim, como na região sudeste, mas foi realmente excepcional. E nós temos algumas coisas também. Veja, 12% demoraram mais de 3 anos entre início de sintomas até visitar o médico especialista. E 43% foram ao menos 4 vezes ao pronto-socorro antes de receber o diagnóstico final. Vocês vão ver que as mesmas coisas. Quer dizer, se a gente pensa que o Brasil está para trás, assim, é a mesma coisa. O mundo é igual em termos de doença inflamatória intestinal, mas nós queremos melhorar. E temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. E o que é importante? Importante é que tenhamos diálogo. O diálogo médico com médico, enfermeiro com enfermeiro, médico com paciente, paciente com paciente, todo mundo tem que ter diálogo. O diálogo é importante porque é a única maneira de você disseminar conhecimento e responder às dúvidas que existem. E sendo assim, sempre o centro de tudo é, sem dúvida, o paciente que tem a doença. Isso é o mais importante, porque o benefício é para ele. Quem está doente é efetivamente a pessoa que está sofrendo, e nós temos que aliviar esse sofrimento. Porque o que acontece para o paciente, ele está cheio de dúvidas. É uma doença crônica, então ele vai falar, vou ficar doente direto? A doença é crônica, mas eu vou ficar doente direto? Posso ter filhos? Vou poder trabalhar direito? Eu vou ter que ter uma cirurgia, vou ter que ter um estoma? Quantas vezes por ano eu vou ter que ir para o hospital? Olha as questões que podem ser. Então, como que essa doença vai afetar a minha vida? Quais são os efeitos colaterais desses remédios que são fortes? Ou seja, existe uma incerteza muito grande. E o médico tem que acabar com essa incerteza. Ele tem que transmitir segurança para o paciente. O paciente tem que conseguir tocar a sua vida de uma forma absolutamente normal,
ou se não for absolutamente normal, muito próxima disso. E aí o que acontece? Os pacientes com doença inflamatória intestinal normalmente são pacientes jovens. E o paciente jovem, você vê um jovem bonito, bem, você fala, não, ele está, não é verdade, né? Não pode estar sofrendo tanto. Mas na verdade porque não existe alguma alteração na aparência dele. A doença está no intestino. Então não é como se estivesse andando de cadeira de rodas. Então nós temos que dar importância a todos os sintomas dos pacientes e ter um propósito que é aliviar esses sintomas. Importante falar com os pacientes. Então, não é só o controle dos sintomas, é ter um controle da doença. E, para isso, é importante induzir a remissão, manter a remissão, eliminar esteroides, se tiver fístula, cicatrizar, reduzir hospitalizações e cirurgias, colocar uma normalidade estrutural, fazer ter a vida plena e absolutamente normal, com qualidade de vida. Eu gosto de mostrar essa foto que Einstein dizia que toda decisão acertada é proveniente de experiência, e toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Então nós temos que fazer o melhor. A gente tem que tentar nunca errar, mas a gente tem que fazer o melhor. A decisão compartilhada em doença inflamatória intestinal, que é algo que eu tinha que falar também, é muito importante. E o que é decisão compartilhada? É um processo no qual os médicos e os pacientes trabalham juntos para fazer as decisões, dos testes que eles vão fazer, dos tratamentos e de tudo mais. E isso sempre tem que acontecer na doença inflamatória intestinal. Obviamente que existem momentos onde a decisão é totalmente dirigida, porque o médico vai falar, olha, nesse momento a gente não pode discutir, você tem que fazer isso porque é isso que vai te melhorar. Mas, quando existem algumas possibilidades, essa decisão deve ser lembrada e debatida com o paciente para que chegue a um senso comum. Porque o que acontece? O paciente, na verdade, o que ele quer ao final de tudo? Ele quer ser feliz. Ele chega para o médico e fala, doutor, eu quero ser feliz, doutor. O que eu posso tomar? E a resposta médica é essa, decisões. Então, a decisão compartilhada é importante. E veja que coisa interessante. Cora Coralina dizia, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Bom, com isso eu queria novamente agradecer a todos e me colocar aqui à disposição para qualquer pergunta que possa haver ou qualquer coisa.